Boa tarde a todos. É motivo de grande alegria estarmos aqui essa tarde, ainda mais com esse tema. E antes de abordarmos aí o início dessa mesa redonda, eu gostaria de compor a mesa, convidar os meus colegas, a doutora Miriam Nogueira, é médica com especialidade em clínica médica, infectologia clínica e epidemiologia hospitalar, graduação lato sensu em psicologia, mestranda em ciências da saúde, doenças infecciosas e parasitárias, pelo René Rachuf Fiocruz, referência técnica do Programa Municipal de Prevenção e Controle da ST/AIDS do município de Ribeirão das Neves. Também o doutor Eduardo Lucas Ferreira, médico ortopedista, mestre em Medicina Tropical pela UFMG, pastor da Comunidade Cristã Caverna de Adulão. Boa-vinda de novo a todos os presentes. Iniciei falando que era motivo de grande alegria estarmos aqui, porque, de fato, essa mesa redonda para nós tem um significado especial. Tivemos a oportunidade de, há cerca de 15 dias, voltar de Angola, e eu gostaria de abrir relatando o grito dessa garotinha que está projetada aqui nesse telão, chamada Tijuane. Foi nossa primeira paciente com diagnóstico de HIV/AIDS, tuberculose e malária. Além de uma desnutrição grave, uma criancinha desidratada, que graças a Deus no momento tivemos notícias pelo acadêmico Raniel, que acabou de voltar daquela comunidade, já foi liberada do CEMEL, do Centro Evangélico Médico de Lubango, tratada da malária em desafio em relação ao HIV, e a tuberculose pulmonar já foi tratada, ela está com a tuberculose óssea, o mal de Pote. Então essa mesa redonda, ela reflete o grito de Tijuane. Temos como objetivo, então, abordar os 3 grandes desafios de saúde pública coletiva: tuberculose, AIDS e malária, e principalmente a inserção da igreja nessa resposta. Como metodologia, então, estamos desafiados a abordar os temas em 20 minutos. Teremos, no final, 30 minutos para discutirmos, através de perguntas escritas, podem ser entregues ao pessoal de apoio. E se não conseguirmos respondê-las a todos, no final nos prontificamos a dar essa resposta. Então, as metas do milênio: em setembro de 2000, os 191 países, da Organização das Nações Unidas se reuniram então na maior reunião de sempre de governantes mundiais e firmaram um compromisso com a sustentabilidade do planeta e definiram alvos concretos para o desenvolvimento mundial. Foram 8 macro-objetivos, 18 metas e 48 indicadores. A nossa proposta dessa tarde é abordarmos o macro-objetivo número 6, que seria combater o HIV/AIDS, a malária e a tuberculose. Então, convido a doutora Miriam a começar a sua explanação, o doutor Eduardo e eu desceremos e retornaremos no momento oportuno. Bom, enquanto ele vai colocando aqui para a gente, eu quero agradecer o convite aos organizadores do evento de estar aqui com vocês essa tarde. Para mim é um prazer muito grande a gente ter essa oportunidade de estar falando de um tema que é tão importante. Eu vou estar procurando trazer um panorama geral da situação do HIV/AIDS no mundo, no Brasil, e está falando um pouco da nossa prática, como que a gente pode estar lidando com isso no nosso dia a dia. E aí a gente vai falar um pouco do diagnóstico, tratamento e a prevenção. E a gente vai procurar falar assim, bem rapidinho, porque são só 20 minutos. Ok. Bom,
Então, esses são alguns slides da Organização Mundial de Saúde em relação à situação do HIV/AIDS no mundo. Nós temos, então, 33 milhões de pessoas vivendo com o HIV no mundo. Apenas em 2007 foram 2,5 milhões de pessoas infectadas pelo HIV e 2 milhões de mortes. Em relação às crianças abaixo de 15 anos, nós temos 2,5 milhões de pessoas infectadas nessa faixa etária, 420 mil novas infecções e 330 mil mortes em 2007. E esse é um dado interessante, que por dia, mais do que 6.800 pessoas são infectadas pelo HIV. Dessas pessoas, cerca de 96% são residentes em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Cerca de 1.200 são crianças, 5.800 adultos acima de 5 anos. 50% são mulheres e 40% são pessoas jovens. Esse mapa traz a realidade da situação do HIV no mundo, e aí a gente chama atenção que a AIDS ela tá espalhada no mundo todo, mas há uma concentração grande na África, abaixo do Saara. A mesma coisa em relação às crianças, né, e os adultos que estão se infectando, chama atenção para as novas infecções também nessa região. E as mortes pelo HIV. Também se concentra a maior parte dos óbitos na África. No Brasil, até dezembro de 2007, nós temos 474 mil casos notificados, uma relação entre homens e mulheres de 1,5 casos em homens para 1 caso em mulher. A prevalência na população de 15 a 49 anos é de 0,6%. Nas populações mais vulneráveis, usuários de droga, travesti, homens que fazem sexo com homem, essa vulnerabilidade é maior e a prevalência é acima de 5%. A incidência alta ainda é de 19,5 por 100 mil habitantes e o total de óbitos acumulados até esta época foram 192.709 óbitos. O perfil atual da infecção pelo HIV chama atenção para a feminilização da epidemia. Por volta da década de 80, quando começaram a ocorrer os casos do HIV, e na década de 90, a doença era prevalente nos homens. Com a cadeia de transmissão, essa doença, atualmente, em algumas faixas etárias, ela chega a ser mais importante nas mulheres do que nos homens, principalmente nas mulheres mais jovens. Chama atenção também a característica da heterossexualização. Então, não se diz mais grupos de risco, né? Se diz vulnerabilidade, se diz comportamento, porque a infecção ela tem se disseminado através, principalmente, da via sexual e nos heterossexuais. E a pauperização é um fator marcante também em nosso meio, no mundo todo. Isso se aplica também aqui no Brasil. É uma epidemia crescente em segmentos mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade está relacionada com acesso aos serviços de saúde, com condições de moradia, com condições de educação, com a informação. Isso é muito importante a gente ter em mente, principalmente no que diz respeito às pessoas que trabalham com missão. Pensar nisso. E algo que é marcante também, que é uma informação que todo profissional de saúde deve ter, que a epidemia ela está tendo um aumento da incidência acima de 50 anos. A gente sabe que com a revolução que teve em termos de medicamentos para as pessoas mais idosas, houve uma injeção aí na questão da vida sexual do idoso. Mas isso não foi acompanhado por orientações quanto à prevenção para o HIV e outras DSTs. E a epidemia está crescente no Brasil, na população acima de 50 anos. Um panorama aí da infecção no Brasil.
em 90 e agora em 2007, praticamente todos os municípios têm algum caso notificado. As formas de transmissão do HIV são pela via sexual, que é a principal. Nas mulheres, responde por 95% dos casos. Nos homens, 72%. Sangue contaminado de outra pessoa. E aí a gente chama atenção em relação ao material de uso, que deve ser pessoal, né? Bisturi, piercing, tatuagem, alicate de unha, tá? A gente, como profissional de saúde, sempre está recomendando uso único, uso pessoal, tá? Individualizado. Transfusão de sangue, atualmente em nosso meio, no Brasil, não é importante, por causa da testagem nos bancos de sangue, e compartilhamento de agulhas entre usuários de drogas. É responsável por 4,2% das infecções hoje entre as mulheres e 10% em homens. No início da epidemia, isso aí era muito maior, mais do que 20%. Isso também já é resultado da política do Ministério da Saúde. Via materno-infantil também era uma via importante, até 10% dos casos, e hoje 0,2% apenas dos casos, com as medidas que são tomadas em relação à gestante, HIV e o bebê. Daí a recomendação para testar toda gestante durante o pré-natal. Algumas características do vírus: ele é um retrovírus, para que ele se multiplique e sobreviva, ele tem que ser integrado ao genoma, né, de uma outra célula. E no caso do ser humano, ele causa uma depleção seletiva dos linfócitos, CD4, causando então a maior susceptibilidade a infecções e cânceres. Essa é uma foto do vírus. Eu trouxe aqui um esquema em relação ao ciclo do vírus, só para chamar a atenção em relação ao que acontece dentro do linfócito, que é a principal célula do nosso corpo, que é infectada pelo HIV. Aqui tem o vírus, ele vai ser incorporado à célula hospedeira por proteínas de superfície, principalmente essa GP120. Após ele entrar dentro da célula, o RNA do vírus é transformado em DNA pelo efeito dessas enzimas, principalmente a transcriptase reversa. O DNA formado é integrado ao genoma da célula do hospedeiro. São então formados novos vírus, novos DNA, RNA virais e proteínas para que sejam formados novos vírus. E então o vírus recém-formado aqui, ele vai sair por brotamento da célula do hospedeiro. E aqui é só para chamar a atenção, os medicamentos que atuam em relação ao HIV, que são utilizados hoje para o tratamento, eles vão estar atuando em várias fases aqui do ciclo viral. Na entrada do vírus, né, na célula do hospedeiro, nessa transcrição do RNA viral para DNA, na integração do genoma e na formação dessas proteínas, através dessa enzima protease, para que se forme uma nova partícula viral madura. Bom, então, a infecção pelo HIV, na fase aguda, ela pode se manifestar de diversas formas. Os sinais e sintomas mais frequentes são febre, linfadenopatia, faringite. É uma síndrome com uma mononucleose, parecido com uma mononucleose. O HIV ele pode permanecer do corpo uma média de 10 anos e a pessoa ficar bem. Se um profissional de saúde não fizer o teste, não oferecer o teste, ou se a pessoa não solicitar que seja feito o teste, a doença não vai ser diagnosticada. E durante todo esse período, a pessoa é um transmissor do HIV. Quando há, então, uma depleção importante dos linfócitos, CD4, a defesa do organismo vai estar bem prejudicada, e aí a pessoa vai começar a manifestar cânceres
doenças infecciosas, muitas vezes banais, que são chamadas definidoras de AIDS. As principais, eu citei aqui, são a pneumonia, pelo pneumociste divóreo, que antigamente era chamado pneumociste carini, a toxoplasmose, do sistema nervoso central, a TBC pulmonar, principalmente com apresentação atípica ou disseminada, a meningite e a retinite, por citomegalovírus. E as neoplasias mais comuns são o sarcoma de Kaposi, os linfomas não Hodgkin e o câncer de colo uterino, em mulheres jovens. Geralmente, quando essas doenças, então, são manifestas, o CD4 está abaixo de 200. O diagnóstico HIV, ele é feito por ensaios de triagem, através do ELISA. E ensaios confirmatórios, que imunofluorescência e Western blot. Os ensaios confirmatórios, eles foram desenvolvidos para identificar os indivíduos que não estão infectados, mas que têm os resultados reativos nos ensaios de triagem. Então, no primeiro momento, é feito o ELISA, e a partir do resultado do ELISA que se faz o confirmatório. Existe o que se chama, então, de janela imunológica, que é o período de tempo que tem para o organismo produzir o anticorpo e ser detectado através dos exames laboratoriais. Esse período, hoje, é de 60 dias. A recomendação do Ministério da Saúde é que, após uma situação de risco, a pessoa espere 60 dias para se fazer o teste anti-HIV. O acompanhamento do portador do HIV deve ser feito num serviço de referência com acompanhamento quadrimestral. O acompanhamento do CD4 e da carga viral para avaliar quando deve ser iniciada a terapia. A terapia ela deve sempre incluir uma combinação de medicamentos para evitar mutação e resistência do vírus, que é muito frequente. E, de acordo com a última recomendação do Ministério da Saúde, quando a pessoa tem o CD4 já abaixo de 350, já se recomenda o tratamento, evitando assim que o sistema de defesa fique muito prejudicado e a pessoa vá tratar num estágio muito avançado da doença. Esse slide, ele retrata a política do Ministério da Saúde. Isso tem sido muito divulgado, né? O que o Brasil tem feito. Realmente, o HIV/AIDS tem sido considerado uma prioridade da política do Ministério da Saúde. E após essa política, onde os medicamentos eles são todos fornecidos pelo Serviço de Saúde Pública, houve uma redução da mortalidade das pessoas com HIV, de 40% a 70%, uma redução da morbidade, diminuição de novos casos de AIDS, diminuição de mortes relacionadas à AIDS, importante, né? 90 mil mortes, redução nas internações. Houve um aumento da sobrevida muito grande, né? De 12 vezes, uma economia estimada em 2 bilhões, e hoje há 94,8% de pessoas que têm o HIV, que desenvolveram a AIDS e que são tratadas, sendo que a maior parte aí é mulheres. Em relação ao acompanhamento clínico e do tratamento aqui no Brasil, dos que iniciaram, então, a terapia antirretroviral entre 2003 e 2006, 97,2% permanecem vivos após 12 meses de tratamento. E após 4 anos, 91% permanecem vivos. Aqui eu só quero chamar a atenção para a gente observar a questão do início do tratamento. 56% das pessoas que tratam, elas têm iniciado o tratamento oportuno. E 43% começam o tratamento numa fase tardia, onde já há um grande prejuízo da defesa do organismo. E a pessoa está bem debilitada, e isso vai comprometer o tratamento. E essa característica ela é diferente de acordo com a região do Brasil. Na região sul e sudeste, onde o acesso a melhores condições de vida, melhores condições de saúde, onde esse acesso é mais fácil, o tratamento oportuno ele é feito em uma proporção maior. Nas regiões menos favorecidas, em proporção menor. Os possíveis determinantes do acesso a esse tratamento, oportuno ou tardio, então tem a ver com o que eu já comentei em relação ao acesso ao serviço, a regionalidade, as condições de vida,
Medo do diagnóstico, né? É aquela situação de que ninguém acha que vai acontecer, né? Com ela mesma. E a percepção e identificação da vulnerabilidade, seja pelo profissional de saúde, quando está lá num consultório, né, de frente do seu paciente, como que ele se coloca em relação a isso, se ele aborda a possibilidade da pessoa ter comportamentos de risco e oferece o teste anti-HIV. Isso, infelizmente, ainda não é muito comum, exceto no serviço de referência, é algo que tem que estar mudando. E individual. Isso aqui a gente quer chamar a atenção, principalmente em relação aos adolescentes e os adultos mais idosos. Por quê? Muitas vezes, principalmente em relação ao adolescente, acontece com todo mundo, menos com ele. E se isso não for uma informação divulgada amplamente, o número de adolescentes infectados vai continuar aumentando. A mesma coisa em relação aos idosos. Se esse assunto não for tratado, e não dá para se tratar disso só em consultório, porque aí você vai depender do profissional oferecer ou não a oportunidade da pessoa fazer o teste, mas em todas as oportunidades que houver na sociedade civil, a infecção pelo HIV vai aumentar entre a população idosa. A reafirmação da posição brasileira, esse foi um relatório que foi encaminhado para a Assembleia Geral das Nações Unidas, agora em 2008. Então, a política do Ministério da Saúde preconiza a intersetorialidade, transversalidade dos direitos humanos, trabalhar na redução das vulnerabilidades ao HIV. E quando a gente fala isso, a gente está falando das mulheres, a gente está falando da violência sexual, a gente está falando de condições de vida, de dificuldade de acesso a informações e serviços de saúde, o acesso universal ao tratamento, o protagonismo e participação social, que são fundamentais para o controle da epidemia do HIV/AIDS, e o investimento na prevenção, com a promoção do uso de preservativos e não adoção de estratégias preventivas baseadas em valores humanos, em valores morais. E aí é muito importante a gente hoje estar discutindo um pouco a respeito disso. Então, entre os cristãos, como que vai ser abordada a questão da prevenção HIV/AIDS? E aí, eu trouxe esse último slide, que são as estratégias para o enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS pela Igreja Evangélica. Eu acredito que não seja uma página em branco, mas ainda há muito desconhecimento em relação ao que está se fazendo. E eu acredito que hoje é uma oportunidade muito importante que a gente tem de colocar na mesa de discussão o que pode ser feito para que realmente haja uma ação efetiva da Igreja Evangélica em ações voltadas para a prevenção do HIV/AIDS. É isso que eu tinha para trazer e, no segundo momento, eu espero que a gente possa discutir. Obrigada. Agradecemos a doutora Miriam pela brilhante explanação e pela provocação aí desse último slide, né? De fato, essa discussão das políticas públicas, principalmente de prevenção ao HIV, é um dos, talvez, dos pilares da nossa discussão desses 30 minutos ao final da mesa. Quero convidar o doutor Eduardo a tomar o seu lugar aqui e iniciar a sua explanação sobre um tema também importante. Eu falo até por causa própria, malária, né? Queria agradecer a honra de estar aqui na frente, estar podendo participar desse congresso tão importante. Realmente é um privilégio de estar abordando um assunto tão importante, tão crucial, tão vital
e vital, literalmente, né? A gente está falando aqui de vidas, né? Estou falando de doenças que têm ceifado vidas, que têm afligido a humanidade. E malária, apesar de estar menos presente no nosso meio, que em relação ao sudeste brasileiro, a gente não pode deixar de pensar nela como alguma coisa que tem a ver com a gente e que, de alguma forma, vai estar relacionado com a nossa missão, né? O tema do congresso é saúde e, dentro disso, nossa missão vai ser o enfoque que eu vou dar aqui. Não vou estar falando muito em relação à questão médica propriamente dita, talvez não seja o endereço de muitos aqui. E eu acho que não é o motivo da gente estar abordando isso aqui, principalmente, né? Estar ensinando, tratar ou diagnosticar, mas despertar a importância do tema e estar falando de como que a gente, como igreja brasileira, como profissional de saúde, cristão, de que forma isso vai ter a ver com a gente, né? Então é sobre isso que a gente vai estar falando. Eu queria, de certa forma, me desculpar, porque apesar de eu ter uma formação na área de infectologia, eu não trabalho diretamente com o tema da malária. Então, possivelmente não vou poder abordar de uma forma mais profunda o tema, mas eu queria chamar a atenção, né, da importância do problema da malária, do ponto de vista até mundial, da gente como parte da humanidade e como agentes de Deus no mundo, o que a gente deve fazer. Eu, pessoalmente, tenho um desafio pessoal. Eu estou com um planejamento de, no próximo ano, estar me mudando para Angola com a família para trabalhar na área médica ali. Então, eu vou estar lidando de forma mais direta com o problema, né? Não só em relação à malária, mas, infelizmente, na combinação dessas três coisas, como o Pedro colocou aqui, né? As coisas se associam e se agravam entre si, né? Em relação a essas três doenças, a malária, a tuberculose e a AIDS, né? Fazendo uma realidade muito triste, muito trágica. Então, a gente vai estar falando desse ponto de vista mais geral e desse desafio para a gente. Só uma coisa básica aqui em relação ao conceito, acho que a maioria tem uma ideia geral do que é a malária, né? Uma doença infecciosa febril, causada pelo plasmodium, que é o protozoário, e transmitida por um mosquito. E esse mosquito, ele transmite de homem para homem, não tem um reservatório na natureza que não seja o homem. O que até nos faz pensar como é que uma doença que não tem um reservatório pode estar, né, se perpetuando na história da humanidade, né? Se a gente pudesse tratar cada doente e prevenir que esse doente transmitisse para outra pessoa, a doença acabaria, né? Isso mostra a nossa ineficiência em termos de atendimento médico global, né? Como um todo, a gente vai estar falando um pouco dessas dificuldades. Só falando um pouco da magnitude do problema, quando a gente coloca esses números, parece uma coisa assim, meio estatística, fria, né? Mas se a gente parar para pensar, 350 a 500 milhões de casos por ano. E como foi mostrado aqui em relação à AIDS, a mesma coisa é verdade em relação à malária, né? É um problema em termos mundiais que se concentra na África abaixo do Saara. Vou até mostrar aqui, porque a gente fica falando de África abaixo do Saara. Tira só a tampinha ali do norte da África e o resto é África abaixo do Saara. E a gente vê aí, né, grande parte do continente é abrangida nessa área que a gente chama de África subsaariana. E aí é que o bicho está pegando. Aí é que a malária está matando, aí é que a AIDS está matando, aí é que a tuberculose está sem controle.
né, de uma forma mais dramática, como o Pedro mostrou aqui num slide de uma paciente. E aí que os recursos, a pobreza, as dificuldades são maiores, né? E é interessante que a África ela tem sido vista através dos séculos, desde a revitalização, renascimento, né, do movimento missionário, como um foco de missão da igreja. E a igreja tem tentado atender as necessidades não só espirituais, mas físicas dessa região. Mas a gente vai estar falando aqui de como que essa necessidade ainda está muito grande, né? Então, essa região aí vai ser o nosso foco maior de preocupação, de pesar, onde o nosso sentimento vai se concentrar. Voltando aqui naquele slide anterior, nessa região aí é onde se concentram as mortes, 1 milhão de mortes por ano. Eu não coloquei aí, mas é por ano. Atingindo principalmente as crianças e as grávidas. Como aquele slide aqui no início mostrou, né? Nos deu um rosto. Quando a gente fala em 300 milhões, 500 milhões, 1 milhão, fica número, né? Mas se a gente pensar em rostos, se a gente pensar em pessoas, em seres humanos como a gente, que tem um nome, tem uma história, que tem sangue nas veias e nas artérias, isso faz a gente pensar um pouco na dimensão do que a gente está falando, né? O país está vivendo aí uma comoção há várias semanas em relação à história de uma criança chamada Isabela, que foi assassinada de uma maneira brutal. E se a gente pensar que por dia 3.000 Isabelas morrem naquela região da África, é uma coisa que faz a gente pensar, né? Cada 30 segundos morre uma Isabela naquela região da África. E a gente não pode se abster de achar que tem alguma coisa a ver com a gente, nem que seja através da nossa oração, através de contribuição, através do envolvimento indireto e distante, mas a gente, de alguma forma, está envolvido, está dando alguma resposta a esse problema. Aqui é um mapa do CDC, um mapa meio simplificado, grosseiro, que mostra a distribuição da malária no mundo. E a gente pode ver que, né, se a gente pensar na linha do Equador, passando mais ou menos aqui, você vê que a malária, ela acompanha a linha do Equador, né? É uma doença que está relacionada ao clima quente e úmido pelo hábitat do mosquito e a transmissão da doença, né? Então, a gente vê que nessa região do mapa é onde a doença é endêmica. Agora, é interessante a gente pensar que além do clima, a maioria dessas regiões lida também com problemas socioeconômicos, estruturais, saúde pública, de moradia, né? Uma condição que é mais próxima da gente, que dá para a gente entender melhor, que faz parte, né, do nosso conhecimento, é o norte do Brasil, e a gente sabe, né, a realidade, ou pelo menos tem alguma noção da realidade das populações ribeirinhas, a dificuldade de acesso a serviços de saúde, dificuldade de acesso à educação, o nível não só socioeconômico, mas cultural e educacional precário. Então, essas coisas, elas não são coincidência, né? Então, não é só uma questão do clima, mas tem a ver com todos esses fatores sociais, culturais, econômicos, e faz uma coisa perversa, porque uma coisa agrava a outra, né? Se a situação socioeconômica dificulta o acesso à medicina, à prevenção, o inverso também é verdadeiro, no sentido de que a malária vai piorar as condições
socioeconômicas, né? Vai agravar ainda mais uma situação que é ruim. Americano gosta dessas coisas, né? Sei lá, a gente pelo menos tem essa noção, né? Esse negócio de fazer cálculos, né? Toda doença que você lê em livro americano, você fala de quanto que aquela doença custa por ano para os cofres, né? Seja em absenteísmo ao trabalho, seja de gastos do serviço público. E num dos textos que eu estava lendo, fala de cerca de 11 bilhões de dólares por ano gastos diretamente com a malária na África. E isso é uma perda importante para países que já vivem numa situação econômica ruim. Então, uma população economicamente ativa vai perder sua capacidade laborativa, etc. e tal, por causa da doença, agravando ainda mais a pobreza naquele lugar. Sem falar nas mortes, né? Porque aí não tem jeito de você calcular, né? Quanto que custa uma morte? Aí, né, a gente sabe que a gente está falando de duas coisas que não dá para misturar, né? Custo, dinheiro e vida humana. Então, quando a gente falou aqui do preço em termos de vida humana, isso não tem cálculo, né? Isso não tem valor. Então, é uma coisa para a gente pensar e para a gente entender a gravidade, a seriedade do problema. Eu coloquei aqui, né, importante perda de força de trabalho, diminuindo a atividade econômica e afetando o turismo. Algumas dessas regiões, uma fonte importante de renda econômica é o turismo, e isso é prejudicado com o problema da malária, né, que afugenta ou inibe o turismo naquelas regiões, atrapalhando a atividade econômica. Aqui, esse slide mostra em cores a questão da distribuição econômica e da pobreza, mostrando para a gente como que essa região do planeta, né, principalmente aqui a África, né, que a gente está falando, como que aqui a grande maioria dos países tem uma população, na grande maioria, vivendo abaixo do nível de pobreza estabelecido para aquele país. Então, aí o vermelho mais vivo são os países que têm mais de 60% da população vivendo abaixo da linha da pobreza do país. E aí você vai clareando os tons, né? Os que estão em cinza são os países que esse dado não estava disponível. Então, a gente vê aí na região de distribuição da malária, como que a gente tem esse problema da pobreza, que agrava o problema da malária e também é agravado por ele, né? Um outro dado, isso é mais em relação à questão da missão, do evangelismo, da missão evangelizadora, de se levar o evangelho ao mundo. A gente tem aqui o mapa, também um mapa grosseiro, que fala só de uma estatística global por países, e a gente tem em azul, um azul mais clarinho, os países de população predominantemente cristã, que a gente sabe que não quer dizer muito, né? O Brasil é colocado como um país cristão, né? Os países de formação católica estão todos aí em azul, e a gente sabe que muita coisa precisa ser feita em termos de evangelização do Brasil, né? A gente sabe que a situação não está resolvida, e talvez essa região do norte, que foi colocada como área endêmica da malária, é o local
mais desafiador para a igreja cristã, juntamente com o interior de Nordeste e outras localidades onde a presença evangélica é pequena, mas a gente tem grupos indígenas, grupos ribeirinhos ainda muito pouco alcançados pelo evangelho, mesmo num país que é chamado cristão, né? Mas a gente tem aí essa linha verde, que são os países de predominância islâmica. Então a gente vê aí, né, que uma parte deles é uma área onde a malária é um problema sério, né? Os países aqui, as ilhas da Oceania, o sudoeste, ou melhor, desculpa, o sudeste asiático. Então, países onde a gente sente um forte apelo missionário, evangelístico para estar atuando, vão ser países onde a gente também vai ter que lidar com o problema da malária. Ali, a Índia, o sudeste asiático, países de predomínio hindu e budista. Então, locais onde o evangelho ainda precisa de ser anunciado, onde o evangelho é minoritário, são países que também têm sido afligidos pela malária. Então, a gente vai ter que, como igreja, pensar nessas duas coisas, né? Não só dar uma resposta no sentido de proclamação, mas também no sentido de ação, intervenção e responsabilidade social. Eu não vou falar aqui muito do ponto de vista médico, né, só ressaltar que às vezes o quadro é um pouco inespecífico de uma doença infecciosa comum, mas que pode ser muito grave, caminhando para complicações e morte, principalmente nas crianças, né, nas grávidas e naqueles que tiveram primeiro contato com a malária, principalmente a malária falciparum, que é uma malária mais grave e cujo agente tem se tornado resistente. Esse gráfico é só para mostrar aqui da resistência à cloroquina. A partir da Segunda Guerra Mundial, aí na década de 40, segunda metade da década de 40, foram lançados programas de tentativa de controle da malária baseados em distribuição de cloroquina e pulverização de DDT. E se achou que ia banir a malária do planeta, né? E realmente, se você olhar essa porção azul do gráfico, mostra que né, ao longo do século, nos países fora da África subsaariana, eles estão em azul, a malária praticamente foi banida. Mas o que aconteceu? Nos países aí em rosa, houve uma pequena diminuição, ou até uma diminuição significativa, aí, talvez caiu pela metade a incidência das mortes por malária, mas aqui foi quando foi introduzida a cloroquina, né, década de 40, e aqui a gente estava vendo uma diminuição das mortes por malária, na África também, mas a partir daqui, né, de 30 anos para cá, a resistência à cloroquina começa a ser um fator importante e a malária, ao invés de diminuir, ela começa a aumentar. Então, um problema que parecia que estava caminhando para um controle, hoje é um problema que está fora do controle. As mortes têm até mesmo aumentado naquela região do planeta, né? Diferente do planeta, do resto do planeta, excluindo aquela região onde o problema foi praticamente controlado. Esse gráfico aqui são as mortes em relação às crianças, né? Mostrando aqui, a partir da década de 80, como que houve um aumento nessas mortes. Em relação aos programas de combate, né, nas últimas décadas, principalmente entidades não governamentais têm se
proposto a tentar atuar em relação à malária diante dessa catástrofe mundial que a gente citou aqui, né, de milhões de mortes acumuladas, né, e principalmente numa população tão frágil, tão sensível. E alguns programas têm sido lançados focalizando nessas coisas que eu coloquei aí na tela, né, educação, distribuição de redes e telas para proteger contra a picada do mosquito, principalmente à noite, que é quando o anófeles tem os seus hábitos de picar. Então, é um programa até barato, se distribuir redes com inseticida, e isso tem sido feito, né? Isso tem se tentado fazer, e é um projeto que, apesar de simples e barato, ele tem uma efetividade. E, além disso, né, é necessário diagnóstico rápido e correto e tratamento efetivo. O grande desafio, como falei, são as malárias resistentes à cloroquina, e por isso os tratamentos que eram baratos à base de cloroquina se tornaram caros, e a dificuldade dos países de fornecer medicação adequada e em quantidade suficiente para tratar, né, os doentes naqueles países pobres. Então, a necessidade de desenvolver medicamentos mais baratos, fazê-los acessíveis àquelas populações pobres, né? E eu coloquei aí como última coisa, né, que tem a ver com isso tudo, né, participar também do combate à pobreza, incentivo ao desenvolvimento econômico, social, cultural nessas áreas tão carentes. Só acrescentar uma coisinha aí, em relação à distribuição de redes e telas. Uma outra coisa que é feita também é, dentro do domicílio, procurar usar inseticidas para proteger aqueles domicílios, né, como parte daquele controle local da transmissão, o que também tem uma eficácia. E eu só queria dar um exemplo, pessoal da Jocum de Porto Velho, que eu tenho uma certa ligação, eles, né, lidam diretamente com esse problema. Talvez Márcia pode falar um pouco mais, e eles têm abraçado essas causas, participando de programas de colocação de telas nas casas. Eles treinaram equipes para fazer diagnóstico de malária, examinar lâmina, para dar o diagnóstico, para oferecer o tratamento. Tem uma equipe que foi preparada para ir para Moçambique, para fazer esse tipo de trabalho. Então, são sinais que a igreja brasileira está se posicionando, está se inserindo nessa dificuldade, nesse problema, né? E eu queria deixar aqui um desafio para que isso cresça, para que a gente, de alguma forma, abrace mais esse problema e se envolva. Obrigado. Também congratulamos o doutor Eduardo pela apresentação. Desde 1993, a Organização Mundial de Saúde considera AIDS, malária e tuberculose como emergências mundiais, por estarem fora de controle em muitas áreas do mundo, né? Eu gostaria de iniciar a explanação de tuberculose com um vídeo institucional. Se pudermos reduzir um pouco a luz. Aqui da frente, por favor.
tuberculose não é de uma doença do passado. É uma doença presente em Ribeirão das Neves, junto com Belo Horizonte, a região metropolitana aqui, a maioria das capitais do país, são considerados pelo Ministério da Saúde municípios prioritários para o enfrentamento dessa doença, que ainda ceifa aí milhares de vidas, aí, não como a de Tijuana, que vimos, mas como a de Guilherme, de Vitória, também crianças que tivemos contato em Angola. 10 fatos sobre essa doença no mundo, então. 2 milhões de mortes por ano, equivalem a praticamente quase 6 tsunamis varrendo aí o mundo e levando a óbito algumas pessoas. 8 milhões de doentes, 1/3 da população está infectada com o bacilo da tuberculose, e esse conceito é importante. Aqui estamos falando em infectada pelo bacilo, não em doentes. Provavelmente nós aqui reunidos, profissionais de saúde, já tivemos contato com essa bactéria, mas pelo nosso organismo está numa condição imunológica razoável, a doença não se manifesta. Então, em grupos de maiores vulnerabilidades, como etilistas, usuários de drogas, o HIV, a co-infecção é importante, façam que esses infectados adoeçam. É a doença que mais mata jovens e adultos no mundo do ponto de vista infeccioso. Uma pessoa, então, adoece no mundo a cada 4 segundos. Enquanto estamos lendo essa frase, uma pessoa já veio a óbito por tuberculose, porque uma morre a cada 10 segundos no mundo. É uma doença, então, contagiosa, mas só quem tem a forma pulmonar pode transmiti-la. Daí o enfoque das nossas ações enquanto saúde coletiva e saúde pública, naqueles doentes que têm a forma pulmonar da doença e que expelem através desse item 8, a fala, o espirro e a tosse, o bacilo da tuberculose. Se essa pessoa não for tratada, a pessoa que tem a forma pulmonar da doença, considerada caso-fonte, ela pode infectar de 10 a outras 15 pessoas por ano. E a tuberculose mata devido a uma destruição gradual do órgão que ela estiver acometendo. Só não foi notificado tuberculose ainda em unha e cabelo. O resto, em qualquer órgão que você imaginar aí, nós podemos encontrar tuberculose. Isso é uma foto que acontece aí com espirro. A transmissão, então, esse slide eu faço questão de mostrar. Aqui mostra que para o contágio ocorrer, você precisa ter 100 horas de exposição a uma carga, uma quantidade de bacilos. Então, é uma doença que precisa de um certo ambiente favorável. E se a gente tiver tempo, vamos discutir isso depois numa mesa redonda, quando compormos a mesa novamente. A necessidade de uso de máscaras e quais medidas que nós, profissionais ou missionários, temos que ter quando estamos em contato com alguém com tuberculose ativa. O foco das ações, então, para diagnóstico, é a pessoa sintomática respiratória. Se a gente esquecer de tudo tuberculose aqui hoje, lembrarmos desse fato, esse momento já valeu a pena. Toda pessoa com tosse e expectoração por 3 semanas ou mais é igual à realização da baciloscopia do escarro. Não importa se a pessoa é um tabagista, se é um asmático, se é um DPOC, qualquer condição que favoreça a tosse, mas se a pessoa tem uma tosse com expectoração, catarro, há 3 semanas ou mais, temos que pensar em tuberculose. Pensou em tuberculose, é igual à realização do exame do escarro, a baciloscopia, que hoje é preconizada pela OMS em 2 amostras de escarro. É um exame, então, rápido, barato. Alguns locais do mundo, como o Brasil, até incentivam os municípios que pedem esse exame. Isso gera um recurso municipal, porque gasta-se menos do que o Ministério da Saúde paga. Isso porque é uma ação estratégica para a saúde coletiva. Isso aqui reforça a nossa mesa redonda. Vemos no rodapé aqui algumas instituições como Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, G8, o grupo dos 8 países mais industrializados do mundo. E qual a relação deles, então, com as doenças que nós estamos demonstrando? Chegou-se à conclusão que não tem como falarmos em desenvolvimento sustentável a longo prazo para a humanidade se essas 3 metas não forem atingidas. Esse slide também eu acho interessante, que será que é onde nós vivemos, trabalhamos, ou nossas missões estão instituídas, alguma dessas condições existe. Se existir algum desses quadros, com certeza a tuberculose também vai estar. A tuberculose acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Encontra-se múmias peruanas com mais de 3.000 anos, com resquícios de tuberculose óssea.
Esse é um relatório interessante da OMS sobre os 22 países de maior carga de tuberculose no mundo. O Brasil está na 15ª posição, não é um ranking para se comemorar. Dados de 2008 já falam que o Brasil já está no 16ª posição entre os países de maior carga da doença. Eu fiz um cruzamento com a fonte da missão Portas Abertas, onde tem um ranking ali dos países, vocês conhecem, onde há a maior perseguição contra cristãos no mundo. E dentre esses países de 22, maior carga da tuberculose, metade deles, 11, estão na lista dos mais, onde há a maior perseguição contra a igreja evangélica. Esse é Nelson Mandela, uma figura humanitária importante. Ele fala de causa própria, porque teve tuberculose enquanto era preso político. E ele diz que não tem como falarmos em lutarmos contra a AIDS se não fizermos muito mais pela tuberculose. Até porque a tuberculose hoje talvez seja a principal causa de morte, nos pacientes co-infectados. E uma das manifestações mais breves também da co-infecção. As metas, então, para o mundo, da Stop TB, que é aquela organização daquele vídeo inicial que mostramos, e já respondendo uma pergunta do qual a igreja evangélica foi convidada a tomar assento nessa resposta e a cadeira ficou vazia. Tivemos em Brasília, há 3 anos atrás, no Fórum Brasileiro de Combate à Tuberculose, e essa cadeira ficou realmente vaga. A meta é a seguinte: detectar pelo menos 70% dos casos previstos de tuberculose no mundo. Destes 70, curarmos 85%. O mundo hoje consegue trabalhar em detecção de 70%, mas curamos menos de 85%. Então, não conseguimos quebrar aquela cadeia de transmissão epidemiológica dos casos pulmonares. O Brasil praticamente tem uma cura em torno de 70%. Minas Gerais também está em termos de 68%. Então, temos que avançar. Provavelmente, os nossos netos ainda lidarão com essas doenças aí nas suas esquinas. As metas do milênio, então, já foram mostradas. Aqui é só para reforçar a relação da forma pulmonar da doença. O corte pediátrico e adulto é em 15 anos na tuberculose. Vemos aqui que a maior parte, 85%, são em maiores de 15 anos e 90% desses têm a forma pulmonar. A forma extrapulmonar mais importante, talvez no adulto, seja a pleural. Na criança, a forma extrapulmonar tem uma incidência aumentada. A pleural é importante sim na criança, mas principalmente a forma ganglionar e cervical é a mais acometida. Os esquemas, então, de tratamento da tuberculose são protocolados no mundo inteiro. Graças a Deus, no Brasil, só encontramos na rede pública, não encontramos em farmácia para comprar. Países como o Peru, já tivemos a oportunidade de termos algum contato com o programa peruano. Lá você encontra a tuberculose, tuberculostáticos, a medicação apropriada para comprar até em camelô. Então, o índice de resistência a essas medicações, aos esquemas usuais, é muito grande nesses países. São as tabelas, de acordo com o peso, é abrirmos o livro, o protocolo, frente a um caso, principalmente de descarro positivo, não tem erro, o tratamento é bem conhecido. Fica só o desafio de entendermos que o principal mecanismo de dificuldade em relação ao tratamento da tuberculose, por ser uma doença crônica, ela também tem um tratamento longo. Geralmente, em torno de 6 meses no Brasil. Em Angola, por exemplo, é o que é protocolado pelo resto do mundo, são em torno aí de 8 meses o tratamento. Então, tomarmos aqueles comprimidos que mostramos durante 8 meses não é fácil. Quantos de nós já tivemos uma amigdalite, uma febre, olhamos lá de manhã a nossa garganta no espelho, no café, e vimos lá aquela placa, iniciamos uma amoxicilina por 7 dias. No 3º dia a febre já passou, a placa diminuiu, em vez de tomar de 8 em 8 horas, você já toma de 12 em 12, o que era para levar no trabalho você já esqueceu, no 4º dia a gente nem toma mais. Então, a tuberculose é um tratamento longo, e ainda pensando em tuberculose multidroga resistente, que é a tuberculose MDR, e a XDR, que já é uma realidade mundial. Temos dados ainda não divulgados pela OMS, mas o Brasil mesmo já foi reconhecido 6 casos de tuberculose XDR. Na África do Sul tivemos um surto alguns anos atrás, 52 pacientes tiveram a tuberculose XDR, vieram a óbito em 14 dias, 51 destes. Então, não existem medicamentos de primeira e segunda linha para combater a tuberculose XDR.
A tuberculose multidroga resistência é uma realidade, em Minas Gerais é uma realidade, no Brasil inteiro. Falando em prevenção, seria basicamente a prevenção primária através da vacinação BCG, que no Brasil ela não está recomendada a revacinação, mas a primovacinação naquelas crianças ainda está valendo. Em relação à quimioprofilaxia, é uma decisão criteriosa, botei esse estetoscópio aqui porque é uma decisão mais médica mesmo, da instituição da droga isoniazida naqueles pacientes já infectados pelo bacilo da tuberculose, evitando o aparecimento e o adoecimento da doença. Então, eu gostaria de enfocar aqui hoje mais o papel do DOTS, talvez onde a igreja evangélica pudesse entrar e ser uma grande parceira, né, do país nesse combate e enfrentamento da doença, que é o tratamento diretamente observado. É literalmente a equipe de saúde ou os parceiros comunitários visualizarem a tomada da medicação pelos doentes. Eu queria destacar aqui o tratamento diretamente observado. E a definição, então, operacional seria o quê? Durante o tratamento no Brasil são 6 meses. Nos 2 primeiros meses, esse paciente tivesse um acolhimento de 3 vezes por semana. E nos 4 meses depois, 2 vezes. Mas, se possível, o que o protocolo fala é o seguinte: a observação deverá ser realizada diariamente. Em Angola, por exemplo, tivemos num centro de tratamento de tuberculose da doutora Karen, que é uma médica missionária canadense, e ela entendeu que a tuberculose seria uma estratégia fantástica de compartilhar a sua fé, as suas crenças e a sua vida mesmo. E lá, como o tratamento são 8 meses, eles fazem tratamento supervisionado diário, então são 8 meses de contato próximo com esses doentes. Então, uma oportunidade rica, que gera um impacto de saúde coletiva e promove saúde integral também. Esse aqui é um cartaz da OMS de uma criança egípcia, e o cartaz pergunta: poderá esse menino ver a eliminação da TB durante a sua vida, da tuberculose? A responsabilidade é nossa, né, da igreja. Então, eu queria encerrar aqui esse tema tuberculose e convidar já os meus companheiros de mesa, a doutora Miriam, a doutor Eduardo, para que pudéssemos gastar alguns minutos respondendo às perguntas que forem feitas. Já temos algumas perguntas. Aqui uma pergunta para todos. De forma prática, qual o papel da igreja no controle dessas doenças? Acho que podíamos começar, então. Bom, em relação ao papel da igreja em relação ao HIV, nós temos até uma outra pergunta referente a isso, vamos aproveitar. Coloca em relação ao uso do preservativo. Um dos principais pontos da campanha do governo federal na prevenção do HIV é o uso da camisinha. Será que isso não facilita o estímulo ao sexo fora do casamento, entre adolescentes e pré-adolescentes, tornando o problema mais sério? A igreja não poderia entrar na sociedade com valores bíblicos, mostrando aos jovens e demais membros da sociedade que existem outras saídas bem mais coerentes do que simplesmente usar camisinha? Observação, não desprezando o uso da mesma. Bom, eu vou estar falando em relação ao que preconiza inicialmente o Ministério da Saúde. Os estudos que foram feitos, colocando medidas preventivas voltadas para a redução do uso de parceiros, não se mostraram efetivas. Isso que retrata os estudos feitos pelo Ministério da Saúde. Em relação a medidas preventivas efetivas, foi referente à recomendação para o uso do preservativo. Agora eu vou falar o que eu penso pessoalmente. Eu penso que a informação para os adolescentes referentes a, se houver a possibilidade de fazer sexo, usar preservativo, eu não vejo isso como um estímulo ao uso, desde que seja colocado adequadamente. E aí a gente sabe que o Ministério ele coloca várias campanhas em relação ao uso do preservativo e que elas
podem ser vistas como um incentivo mesmo ao sexo irresponsavelmente e uso também do preservativo sem nenhuma responsabilidade. Então, o que eu penso que é importante, que é um papel da igreja, é a questão da orientação sexual e a orientação correta em relação ao uso do preservativo. Vocês querem acrescentar alguma coisa referente a isso? Até as medidas hoje e diretrizes públicas, né, nacionais, onde não falamos mais em relação a sexo fora do casamento, né, mas no uso do preservativo, onde não mais recriminamos de forma tão enfática o usuário de drogas, mas no fato de não compartilharmos as seringas, né. Então isso é um desafio mesmo, né, Miriam? Em relação à tuberculose especificamente, eu acho que o papel da igreja no controle dessas doenças, aqui eu veria principalmente a questão da educação e saúde. É inadmissível, por exemplo, estarmos em Angola, um país com uma carga, né, da doença, uma incidência enorme, onde talvez uma missão ou pastores, né, não identifiquem um sintomático respiratório, um torcedor crônico na sua igreja, né? Então, eu acho que essa dimensão de educação e saúde, de saúde integral, eu acho que é algo que a gente tem que enfocar. E uma experiência interessante que tivemos lá, em educação e saúde, foi a doutora Karen, que é essa médica canadense, ela promovendo ali um curso de tratamento supervisionado em tuberculose para os candongueiros, que são aqueles curandeiros, né? O Raniel está sentado na plateia e teve a oportunidade de ter contato com ela. Então, é uma oportunidade rica da doutora Karen de usar uma estratégia simples e importante de saúde pública, de impacto, né? Buscando parceiros na comunidade em relação à educação e saúde especificamente. Eduardo, em relação à malária, quer comentar? Como eu falei, assim, não é uma coisa que eu tenho um envolvimento direto, mas o que eu diria é que a igreja, ela não pode ter aquela dicotomia, como a gente, né, tem falado, né, ao longo de muitos anos, entre o espiritual e a vida, né, todos os sentidos. Então, à medida que a igreja ela percebe que o seu papel ele vai além, né, de simplesmente dar orientações espirituais e vai se envolvendo com a vida das pessoas, ela vai poder participar, né, dessas ações. E eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem essa consciência de uma forma muito forte, né? Quer dizer, nosso papel como profissional de saúde e como cristão, ele se superpõe. Então, a igreja, ela vai poder atuar nesses programas preventivos, como a gente falou, né? Distribuição de redes, educação, ajuda nos programas de diagnóstico, de levar tratamento, de ser até um tipo de intermediário dos programas públicos, né, como tem sido falado, né, o governo usar a sociedade civil e usar a igreja como entidade para estar fazendo essa ponte, né, da instituição com a população em si. Então, eu acho que a igreja tem um papel fundamental pela sua abrangência, pelo seu alcance, pelo seu permeio na sociedade, pelo contato próximo com as pessoas, como você falou, em relação à tuberculose, a mesma coisa em relação à malária. Além da questão da prevenção, eu queria só acrescentar outras ações da igreja que eu acho que são importantes. No que diz respeito à pessoa que tem o HIV/AIDS, são pessoas que muitas vezes são discriminadas, que são excluídas da sociedade, da família, e precisam ser assistidas, cuidadas, né, por pessoas que possam se solidarizar com elas. Então, acho que em relação a isso, é um papel muito importante da igreja. Além disso, a gente sabe a questão da violência sexual. Muitas crianças, mulheres que têm o HIV hoje são vítimas de violência sexual. E no Brasil, a rede ainda não dá uma cobertura adequada para essas pessoas. Muitas vezes a justiça tira essa criança vítima de violência sexual de sua casa e essa criança ela fica à mercê, né, muitas vezes da própria pessoa que a violentou. Então, eu acho que por este caminho aí,
há muita coisa a se fazer. Mais uma provocação aqui para a doutora Miriam. Não usar estratégias de cunho moral, entre aspas, né? Também não é uma opção moral ou imoral? Dizer que pode-se fazer sexo aleatoriamente, ressaltando apenas o uso do preservativo, também não é uma posição moral? A abstinência sexual e a fidelidade conjugal não poderiam ser importantes medidas para o controle das AIDS e das DSTs? Acho que para a gente, pelo menos, encerrar brevemente essa discussão, né? Em relação à DST AIDS. Olha, eu vou estar colocando aqui a minha opinião pessoal, tá? Porque em relação ao que o Ministério da Saúde, eu acho que está claro, né? Eu penso o seguinte, quem tem um parceiro, quem é casado, quem tem a vivência em relação a viver com o outro, eu acho que a conversa, a fidelidade, né, a confiança que a gente constrói num casamento, eu sou casada, ela é fundamental para a gente poder estar respondendo isso aí. E aí cada um tem que dizer de si. Quando a gente fala para uma plateia, a gente está colocando questões coletivas. Agora, quando a gente fala do HIV/AIDS, não tem como fugir do individual. E a gente volta para si mesmo. E aí eu penso no meu casamento. E a provocação é exatamente essa, cada um pensar na sua situação. E aí a gente pode pensar, será que eu fui a única mulher da vida do meu marido? Ou ele foi o único da minha vida? Então, mesmo que haja fidelidade hoje, não houve nenhum outro. Então, a questão da testagem anti-HIV, como recomendação, como estratégia para a prevenção, parte desse princípio, tá? Agora, eu prefiro não entrar na questão individual. Isso aí, se meus colegas quiserem me ajudar nessa saia justa que me colocaram. Mas eu estou colocando assim, o que eu penso. E aí, cada um com seu parceiro, uma conversa aberta. E levando em consideração o respeito um pelo outro. Mas que é muito importante ter uma conversa aberta, um jogo aberto. E, com certeza, né, a vida de Cristo aí na vida de cada um vai ser fundamental para que a gente preserve a vida um do outro. Porque quando a gente fala de AIDS, é questão de vida, né? É questão de preservação de vida. A AIDS, ela não tem cura, o tratamento é muito penoso para a pessoa e é algo que pode ser prevenido facilmente. Cabe a cada um, tá? Então, eu não vou entrar nessa questão assim, do que é moral, imoral, porque eu acho que isso vai depender de cada um. E nós que estamos aqui hoje, né, se são pessoas cristãs que vêm para debater um tema tão importante em relação a isso, com certeza a definição do que é moral, amoral, juízo de valor, está muito claro dentro de nós. Apesar de que eu acredito que existam várias denominações aqui. Tá certo? Se os meus colegas quiserem me ajudar. Eu acho, Miriam, até vou propor a gente mudar o tema pelo prazo, o tempo que nós temos. E tem várias questões aqui em relação a essa discussão moral, de princípios e os interessados. Eu acho que era uma discussão válida para todos, mas que pudéssemos ter mais tempo depois, ok? Em relação ao doutor Eduardo, eu acho que eu vou fazer o desafio de uma resposta múltipla aqui, né? Primeiro, em relação à quimioprofilaxia e malária, né, o uso prévio de medicamentos por uma pessoa que vai a um campo, né, de uma área endêmica, né, se isso ainda é feito ou não, e como prevenir a malária no campo missionário. Eu acho que essa pergunta está relacionada talvez ao profissional, ao missionário mesmo, né? E também em relação à malária, que conselhos você daria para uma pessoa recém-chegada de uma clínica de curta duração em área endêmica para malária? Essa última, se você quiser, eu respondo por experiência própria aqui depois. Eu voltei de Angola, a indicação era que se tivesse uma febre no período de 60 dias,
né, procurar e fazer uma lâmina. Gota espessa é um exame feito aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal. No meu caso foi positivo, né, para malária falcíparo, mas a indicação, pelo menos do protocolo, foi essa. Num prazo de 60 dias, na vigência de um pico febril, principalmente, procurarmos um serviço para fazer a lâmina. E aí tem que se buscar aí, né, a referência, tem uma referência estadual da malária para ser entrado em contato, que, né, se disponibiliza o diagnóstico, o tratamento, etc. Em relação à quimioprofilaxia, uma coisa assim um pouco controversa, principalmente, né, para quem vai para uma área endêmica, ficar uma curta duração. De maneira absoluta, se a pessoa vai ficar menos de uma semana ou mais do que 4 a 6 semanas, né, não tem sentido prático fazer a quimioprofilaxia. Para quem vai ficar nessas entre 1, 4, 6 semanas, pode-se pensar em quimioprofilaxia, mas o mais recomendado, para até mesmo desestimular o uso indiscriminado e desenvolvimento de mais resistência, selecionando cepas, né, do parasita resistentes, o mais recomendado é procurar o diagnóstico e o tratamento precoce, ao invés da quimioprofilaxia, por causa desses inconvenientes, os efeitos colaterais, o custo, etc. e tal. Acho que é mais ou menos isso. Tem uma pergunta aqui sobre políticas públicas governamentais. Eu não saberia responder bem. Como disse, não estou envolvido muito diretamente no problema da malária no Brasil. Mas a impressão que a gente tem aqui, perguntando se é investido em malária como é investido em AIDS, eu acho que nada é investido como é investido na AIDS. E a minha impressão é que o investimento na AIDS é porque tem grupos mobilizados que, né, fizeram a AIDS ser tratada adequadamente, o governo ofereceu o tratamento adequado, né, e as outras doenças, por afetar camadas da população menos privilegiadas, afetar pobres, né, como foi falado, tuberculose, malária, o tratamento é muito menos razoável, muito menos adequado. Em relação à tuberculose, medidas de prevenção de um missionário frente a pacientes com tuberculose. Em relação à transmissão da doença, precisamos ter alguns fatores em relação ao adoecimento também. Um deles é a proximidade com os doentes. A relação com o ambiente, isso é muito forte. Ambientes como a luz solar tem uma ação esterilizante em relação à bactéria da tuberculose, o bacilo de Koch. Ambientes ventilados, então se puder ter um contato com doentes em uma área bem iluminada e bem ventilada, talvez seja a medida mais importante de prevenção em relação à doença. Se tivermos uma continuidade no contato, ou seja, mais de 6 a 8 horas por dia, talvez sim pensarmos naquela máscara N95 de biossegurança. Talvez fosse a medida talvez mais importante. E esses doentes também usarem a máscara cirúrgica. Nós temos mais 3 minutos. Vou escolher mais uma pergunta aqui para cada um dos colegas e em 1 minuto tentarmos responder. Doutora Miriam, existe alguma estimativa de prevalência do HIV/AIDS no meio evangélico? Não tenho conhecimento a esse respeito, mas como é algo muito pouco falado no meio evangélico, eu acho que uma proposta até que pode sair aqui, tem vários profissionais que até possam, de repente, se interessar em relação a isso. Você está fazendo uma pesquisa, mas eu desconheço. Doutor Eduardo, então a importância do diagnóstico precoce nas doenças apresentadas, né, a tuberculose, a AIDS, a malária, eu acho até como experiência clínica mesmo, né? Na malária, a coisa, acho que em relação a todos os 3, né? Quer dizer, quanto mais cedo você tratar, menos complicações você vai ter, né? E o tratamento vai ser mais fácil, vai ser mais efetivo, né? Então, o diagnóstico, a importância do diagnóstico, e a gente como profissional de saúde, cristão, a gente está disseminando o conhecimento sobre essas doenças, não só
em relação às ações preventivas, mas também ao diagnóstico da doença, ao diagnóstico precoce, está atento a essas coisas e está informando. Inclusive, eu só vou pegar um ganchinho aqui, que Miriam já estimulou a gente a falar alguma coisa. Uma coisa que eu queria falar a respeito da igreja em relação à AIDS é que a gente fala muito pouco sobre sexo na igreja. Até a palavra sexo acordou alguns aí, né? Porque não é uma palavra muito comum. Então, as nossas igrejas às vezes lidam com a comunidade como se isso não fizesse parte do dia a dia delas. Então, a igreja começar a falar sobre sexualidade, colocar os princípios cristãos, abrir espaço para as perguntas, para os questionamentos, abordar isso de uma forma muito clara, muito frequente, né? Senão a gente vai perder essa luta, né, em relação à uma sexualidade sadia. E a gente, em relação a essa última pergunta, a gente ter espaço para pessoas com AIDS na nossa igreja. Né? Eu acho que é uma coisa a ser levantada, né? Existe espaço para alguém que tem AIDS, ou essa pessoa só tem espaço para ir lá na frente e contar que foi curado? Né? Que tabu, que estigma que essa pessoa vai carregar com o diagnóstico de AIDS no nosso meio? É uma coisa para a gente levar para as nossas comunidades. Infelizmente, pelo tema, vamos ter que encerrar por aqui. Nos colocamos à disposição, né, no encerramento aqui, durante o coffee break, conversarmos e discutirmos mais um pouco em relação a isso. Pelo menos acho que serviu para darmos um grito em relação à importância da igreja se posicionar, né, no enfrentamento dessas doenças que são realidade em saúde coletiva e é onde estamos vivendo. Passo à comissão organizadora do Congresso aí a palavra. Artística e cultural. Grandes nomes da arte brasileira projetam a cidade para o mundo e o público retribui com carinho e aplausos as manifestações culturais que com regularidade ocupam nossas praças e palcos nos festivais internacionais. A posição geográfica de Belo Horizonte aumenta o potencial de desenvolvimento de serviços de alto valor agregado, como projetos na área de construção, mecatrônica, softwares e consultorias, além de favorecer a instalação de indústrias. A cidade também é referência na área de saúde, destacando-se como o mais importante centro de oftalmologia do país. A proximidade com cidades históricas e parques naturais incentiva o turismo cultural e de aventura. Ouro Preto, por reunir tesouros da arte e arquitetura em estilo barroco, é cidade patrimônio da humanidade, um fantástico atrativo da Estrada Real e do Circuito do Ouro. Em Congonhas, a grande atração são os profetas esculpidos pelo genial Aleijadinho, gênio maior da arte do barroco brasileiro. Em Belo Horizonte, é preciso conhecer o Mercado Central, lugar pitoresco, berço da cultura popular da capital, que abriga imensa variedade de produtos, além de oferecer os mais deliciosos pratos típicos. Na capital das Minas Gerais, o turista vai se encantar com a criatividade do artesanato mineiro, que gera peças de diversos materiais, verdadeiras obras de arte que podem ser vistas na Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena, a maior da América Latina. Outra irresistível atração é a cachaça artesanal mineira, destilado da cana-de-açúcar, bebida símbolo de Minas e do Brasil. A gastronomia é representada pelas delícias da cozinha mineira. Os bares ou botecos, que fazem parte da vida dos belo-horizontinos, estão em todas as esquinas. Belo Horizonte é a vitrine principal da moda brasileira. Estilo, classe, sofisticação e funcionalidade. É também a capital nacional das gemas e das joias, produtos que encantam pelo design moderno e arrojado. Os 45 auditórios e salões de convenções e os grandes espaços como o Expo Minas, o Minas Centro,